Ao olharmos para o céu estrelado, inúmeros corpos celestes nos observam silenciosamente. A maioria deles estão há bilhões de anos desde seu nascimento à morte final. Mas nem tudo é natural ou poderia ser explicado facilmente. Entre muitos casos que estão vindo à tona, este se destaca incrivelmente. Em 12 de abril de 1950, 9 estrelas desapareceram em apenas 30 minutos, deixando perplexos cientistas. Em 17 de junho de 2021, a então brilhante cientista doutora Beatriz Villarroel, do Instituto Nórdico de Física Teórica de Estocolmo, na Suécia, e seus colegas publicaram um artigo, a revista científica Science Reports, publicada pela prestigiada revista Nature. 9 estranhos transientes, aqui e fora. Beatriz Villarroel conduz um projeto de ciência cidadã chamado VASCO. O projeto busca por transitórios exóticos ou raros. Investigar uma linha temporal de 70 anos usando dados do Catálogo Observatório Naval dos Estados Unidos. Encontraram cerca de 100 objetos transitórios, a maioria em placas vermelhas do Palomar Sky Survey. As 9 fontes pontuais de luz encontradas em uma placa do Palomar Sky Survey sensível ao vermelho, capturado em 12 de abril de 1950, são diferentes. Todas as 9 fontes estavam ausentes em todas as imagens obtidas antes ou depois. Os astrônomos não encontraram os objetos em uma placa fotográfica sensível ao azul de 30 minutos antes. Eles não os viram em uma placa vermelha tirada 6 dias depois. Fosse quais fossem, os estranhos transientes eram incomuns por serem tão numerosos. A placa vermelha do Palomar Sky Survey de 1950 atingiu uma magnitude de cerca de mais 20, muito mais fraca do que o olho humano poderia ver. Os 9 objetos também não apareceram em levantamento fotográfico mais moderno, e são mais sensíveis a objetos fracos. Seria esses, então, objetos naturais ou algo a mais? As hipóteses foram cogitadas, de flares em lentes até contaminação. No Palomar Sky Survey de 1950, a tampa de vidro usada durante a digitalização poderia produzir estrelas falsas na imagem, mas, de acordo com um novo artigo da doutora Villarroel e seus colegas, os objetos na imagem da placa fotográfica não têm a forma esperada de tais imagens fantasmas. Se os observadores tivessem exposto a mesma placa 2 vezes, com o obturador parcial ou completamente aberto, então deveria haver tais artefatos em toda a placa, não apenas 9 objetos. Poderiam ser partículas radioativas? Os pesquisadores descartaram muons ou radioatividade natural, já que essas partículas atingem as placas fotográficas a uma taxa constante. Se os muons ou os radioatividade natural causassem estrelas extras, então as placas fotográficas deveriam estar cheias delas. Partículas alfa, beta, gama podem deixar vestígio em placas fotográficas? Há um problema com essa teoria. Quando a primeira bomba atômica detonou em Alamogordo, Novo México, em julho de 1945, no infame Trinity Test, os contaminantes radioativos deixaram minúsculos pontos embaçados em placas fotográficas. Depois desse incidente, novos recipientes foram criados pela Kodak para proteger as placas fotográficas da contaminação radioativa. Além disso, nenhum teste oficial da bomba atômica foi realizado entre 1949 a 1951, na época da descoberta dos transientes. Saliva humana. A umidade pode deixar vestígios em placas fotográficas ou mesmo pequenas gotículas ou espirros, mas microgotículas pulverizadas de saliva têm cerca de 100 microns de tamanho. Não produzem formas circulares em uma superfície plana. Em vez disso, são gotejadores alongados, oscilantes e agrupados. Descartaram também aglomerado de galáxias de alto desvio para o vermelho, que não poderia explicar os 9 objetos simultâneos, porque eles deveriam continuar a piscar
após a década de 50. Satélites, por sua vez, rotativos era impossível em 1950, uma vez que o primeiro satélite a ir à órbita foi Sputnik 1, lançado em 1957. Se esses objetos não são estrelas, qual seria o mistério? Todo o estudo da doutora Villarroel aponta drasticamente para a questão ufológica. Aqui a história começa a ficar mais perturbadora. Em 1950 desapareceu 9 estrelas. Em 27 de julho de 52, um grupo de 5 estrelas desapareceram. Em 28 de julho de 52, mais um grupo de estrelas também desapareceu. Esse período de 1950 começava justamente a era moderna dos discos voadores. E foi uma coincidência entre o desaparecimento das supostas estrelas com os objetos que estavam aparecendo em massa. Voltando a 1947, período de Roswell, um ano após o outro teve um aumento gradual do fenômeno UFO e a partir de 1950 aumentou drasticamente. Julho de 1952 nunca seria esquecido, pois o Washington DC estava praticamente sob ataque. Entre 12 e 29 de julho daquele ano, uma infinidade de avistamentos de OVNIs ocorreram sobre Washington, envolvendo avistamentos visuais de radar em observações simultâneas, e até mesmo circunstância em que piloto da Marinha foi autorizado para abater um objeto, que alguns detritos foram recolhidos. O maior número de avistamentos ocorreu durante 2 fins de semana, 19 de julho no fim de semana e 26 a 27 de julho em 52. Coincidentemente, é as mesmas datas que desapareceram as estrelas. Um registro oficial do Arquivo Nacional da Austrália revela que enquanto o número médio mensal de relatos de avistamento de OVNIs entre 48 e 51 foi de 15 por mês, houve aproximadamente um aumento de 536 relatos em julho de 52. A Força Aérea dos Estados Unidos realizou uma grande coletiva de imprensa no Pentágono, a maior conferência de imprensa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, alegando que as observações de radar foram causadas por inversões de temperatura, citando uma teoria produzida e promovida pelo astrônomo e cético ufólogo Donald Manson, o então diretor do Observatório de Harvard, e tinha as maiores autoridades dentro da Agência Nacional de Segurança, além do Blue Book, segundo as investigações em 1998, feito pelo então ufólogo PhD Stanton Friedman. Dr. Manson é considerado um agente duplo. Destruiu as placas fotográficas no Observatório de Harvard desde que assumiu em setembro de 1952. A primeira coisa que fez foi destruir 1/3 da coleção de placas, com a sua teoria para a mídia de inversão de temperatura para todos os UFOs. Em setembro começou a destruir a coleção inestimável de dados astronômicos e também impediu a Harvard de coletar novos dados astronômicos por um certo número de anos. É conhecido entre os astrônomos como Manson Gap, ou lapso temporal Manson, um período obscuro de Harvard. A pesquisa que estava lá com o Hall Skies foi interrompida por 15 anos. Curiosamente, o Wikipedia diz que Donald Manson fechou os trabalhos por falta de orçamento e corte de custos por um intervalo de 15 anos. Uma colega de trabalho que então era sua secretária escreveu uma autobiografia sobre esse assunto e tentou defender o sumiço das placas, e ela se chamava Doutora Doris Polilight. O relato da Doutora Doris Polilight nos traz um perfil perturbador. Aqui está uma folha escaneada da sua autobiografia. Nesta página, chamada Persona non grata, diz o seguinte: o então diretor Dr. Shapley se aposentou em 1952 e Donald Manson se tornou seu sucessor. Uma das primeiras coisas que Manson fez foi pedir à sua secretária
Aparentemente, ele nem perguntou em que lugar destruir, pediu a sua secretária para destruir o lugar, simplesmente isso. Cujo trabalho anterior tinha sido como gerente pessoal da loja de departamentos Jordan Mars. Pediu então que descartasse 1/3 das placas, a fim de abrir um espaço para o escritório. Quando alguns astrônomos tomaram coragem para ir contra sua decisão, depois que muitos pratos foram jogados fora, ele continuou removendo os pratos das pilhas, mas os armazenou no cellar, sobre a cúpula do telescópio de 15 polegadas. Mandou fazer conchas de tábuas longas e colocou vários pratos em cada prateleira, que ficou tão pesado que as tábuas cederam no meio, de tal forma que as prateleiras superiores repousaram sobre as placas das prateleiras abaixo. Além disso, não havia concreto ou outro revestimento no chão da terra. Embora a fundação consistisse em enormes blocos de pedras, as raízes das árvores penetraram nas paredes e a umidade era muito alta. Inevitavelmente, as placas estavam condenadas. Segundo ainda no livro da doutora Doris Polilight, ela tentou salvar alguns pratos e colocá-los em seu escritório. Menzel, porém, veio até ela e disse que tinha que colocá-los imediatamente de volta nas pilhas, e também lhe disse que seu projeto iria parar. Você não pode continuar. Então ele puniu diretamente, mudando o escritório de Doris ao lado do banheiro masculino, e posteriormente deixando-a escrever coisas populares do céu e da terra por 20 anos. Então recebeu mais tarde um telefonema informando que estaria demitida. Em 1998, publicou um artigo chamado The Secret Life of Donald Manson. Donald Manson não era simplesmente um astrônomo de Harvard. Segundo Stanton Friedman, Donald Manson não era simplesmente um astrônomo de Harvard. Ele não era simplesmente um desmistificador de OVNIs. Ele tinha uma extensa conexão com um mundo altamente classificado. Ele realmente tinha uma vida dupla. Ele tinha um alto nível de autorização. Reunia-se regularmente com lideranças da Agência de Segurança Nacional e outras organizações de inteligência, além da Força Aérea dos Estados Unidos. Como membro da elite da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, ele não era apenas um consultor. Manson teve uma autorização ultra-secreta da CIA e ele fez trabalhos confidenciais para 30 empresas diferentes, em 1960. Ele então escreveu uma carta ao presidente eleito John F. Kennedy, mencionando sua autorização ultra-secreta e citando algumas associações com a CIA. Obviamente tentando cair nas graças de JFK na década de 70. Ele ainda estava por perto e ele escreveu que era consultor com autorização ultra-secreta da Agência Nacional de Segurança. Nada disso era conhecido até depois da sua morte. Então tudo isso foi descoberto. Na verdade, isso foi descoberto por Stanton Friedman, os arquivos de Harvard, porque o nome Manson tinha sido listado nos infames documentos do MJ-12. Isso ainda é debatido e rejeitado por muitos hoje em dia. Mas mesmo assim foi uma vantagem. Manson foi listado como um dos principais membros do MJ-12. Por fim, a doutora Villarroel continua seu trabalho gigantesco pelas estrelas perdidas e a conexão UFO. Lamentavelmente, a doutora Beatriz vem sofrendo represálias. Em seus artigos recentes foram recusados e não foram entregues para revisão por seus pares, informando que o tema do artigo estava consistentemente fora do escopo da revista. Artigos atuais permanecem no servidor de pré-impressão do ArcCV. Ainda em 16 de julho de 2021, no podcast Sinal, a doutora Villarroel disse que os transientes de 1950 pode ser um bom caso de teste para o Sistema Solar Setting, que envolve a busca por sondas extraterrestres, e que nos traga mais informações instigantes. Sejam bem-vindos a QG UFO.